Eu vou apresentar aqui hoje os principais destaques aí do Programa da Qualidade de Asfalto, implementado pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, a apresentação ela está dividida em 3 partes, tá? Uma introdução falando de como surgiu o nosso Programa da Qualidade de Asfalto. Em seguida, eu irei abordar aí os acompanhamentos, na verdade, realizados nos anos de 2019 a 2022, apresentando os principais achados e benefícios, e, por fim, uma conclusão, sintetizando aí todo esse nosso trabalho realizado. Bom, o que é o controle tecnológico, né, e qual a sua importância para as obras de engenharia, e especificamente, né, nas obras de pavimentação? O controle tecnológico, ele é um processo que ele visa aferir a qualidade dos materiais empregados na obra, né, com foco em 2 objetivos principais, que seriam a segurança e a economicidade. A segurança, porque uma obra que atenda os parâmetros estabelecidos em projeto, ela é uma obra segura, uma obra que estará apta a ser liberada para utilização. E economicidade, pois um controle tecnológico realizado de forma adequada, ele vai evitar, né, um desgaste precoce do pavimento e, consequentemente, custos com manutenção, correção a serem arcados pela administração pública. Bom, como surgiu, né, esse nosso Programa da Qualidade de Asfalto no TCM Rio? Em 2018, o tribunal realizou uma auditoria piloto em 3 secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde foram constatados importantes achados, tá? Os quais se destacam aqui uma alta incidência de patologias precoces nos pavimentos, da grande maioria dos contratos analisados, né? E também uma deficiência por parte da Prefeitura do controle de desempenho das obras durante o período de garantia quinquenal. Então, ante os problemas encontrados nessa auditoria piloto de 2018, o TCM Rio ele vislumbrou a necessidade de fazer uma investigação, uma análise mais aprofundada, tá, nas obras de pavimentação da cidade, do Rio de Janeiro, mediante a realização de ensaios de controle tecnológico. Tá? Para isso, o TCM Rio ele buscou uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que é uma entidade pública que possui um laboratório de solos e pavimentos, dentre os mais modernos e equipados do país, e conta também com uma equipe de laboratoristas profissionais. Então, firmada essa parceria com a UFRJ, o TCM Rio ele iniciou o seu Programa da Qualidade de Asfalto, né, onde foram realizados acompanhamentos nos anos de 2019 a 2022, apresentados agora aqui a seguir. O objeto selecionado para primeiro acompanhamento, em 2019, foi a obra do corredor BRT da Transbrasil, tendo em vista a sua relevância financeira e também estratégica para a cidade. Tá? A obra da Transbrasil ela é uma obra que ela foi orçada inicialmente em 1 bilhão e 400 milhões de reais. E na Transbrasil foram extraídos 36 corpos de prova do pavimento asfáltico em diversos trechos da obra, né, uma obra de 23 quilômetros, e onde foram realizados ensaios de modo de resiliência, ensaio de resistência à tração, parâmetros volumétricos, entre outros. Quais foram os principais achados dessa auditoria da Transbrasil, né? Bom, foram constatadas aí temperaturas de usinagem e compactação acima dos valores máximos para a mistura morna, né?
que isso quer dizer? O projeto de pavimentação da Transbrasil, ele previa a utilização de um asfalto morno no revestimento. E, contudo, né, após a análise das fichas de temperatura, foi constatado que estava sendo utilizado um asfalto quente, né, mistura morna, de acordo com as normas, com a norma, ela é aquela produzida na faixa entre 100 e 150. E, no caso, foi utilizado um asfalto a quente, que tinha um custo inferior ao asfalto morno na planilha orçamentária. Além disso, foi constatado também que o volume de vazios ele ficou fora do limite estabelecido pela norma de NIT, né? A norma, no caso, 31/2004. A espessura das camadas de revestimento, camada de binder também, elas ficaram fora dos valores estabelecidos pela norma e também fora da tolerância de mais ou menos 5%, que é estabelecida pela mesma norma 31/2004 do DENIT. Principais benefícios alcançados por essa auditoria. Bom, houve aí um possível retorno ao erário da ordem de 400 mil reais, desculpa. Um outro benefício muito importante também foi uma implementação de uma metodologia para acompanhamento dos trechos asfaltados, né, durante o período de garantia quinquenal, conforme estabelece a orientação técnica número 3 de 2011 do IBRAOP. Tá? Essa orientação técnica, ela estabelece que a administração pública ela deve realizar, né, avaliações periódicas após o recebimento da obra, preferencialmente a cada 12 meses. Em 2020, o objeto selecionado para o acompanhamento foi uma obra de aplicação de um selante asfáltico no aterro do Flamengo, tá? Tendo em vista a ocorrência, né, de diversos acidentes de trânsito que supostamente estavam sendo associados aí a uma adoção equivocada do projeto de pavimentação. E tendo em vista, né, uma possível redução da aderência da pista devido à aplicação desse selante asfáltico, o tribunal, juntamente com a UFRJ, optou pela realização de 4 ensaios para aferir a macro e microtextura do pavimento, né, antes e depois da aplicação do selante asfáltico. Aí na imagem é a foto do ensaio realizado de grip test, tá? Que juntamente com o ensaio do pêndulo britânico, eles fizeram uma aferição da microtextura do pavimento, tá? Que seria a sua resistência à derrapagem. Também foram realizados os ensaios de mancha de areia e perfilômetro a laser, que são ensaios que eles visam aferir a macrotextura do pavimento, que seria, no caso, a capacidade de drenagem da lâmina d'água entre o pneu e a pista. Bom, principais achados dessa auditoria. Então, após a realização desses 4 ensaios, foi confirmada uma redução da aderência da pista, né, após a aplicação do selante asfáltico. No tocante à microtextura, houve uma redução média de 29% medida pelo grip tester, de 25% medida pelo pêndulo britânico, e também em relação à macrotextura, houve uma redução uma redução de 44% medida pelo perfilômetro a laser. Bom, como benefício, a gente pode destacar aí que, como inicialmente previu uma previsão, né, de execução desse mesmo selante asfáltico em toda a orla carioca, após os achados dessa auditoria no aterro do Flamengo, esse item ele foi suprimido de todos os contratos existentes na prefeitura. Com isso foram evitados acidentes de trânsito e também danos ao erário na ordem de R$ 5 milhões.
Seguindo para o ano de 2021, né, no primeiro semestre de 2021, foi realizada uma investigação na obra de pavimentação do novo elevado do Juá, tendo em vista que a obra ela apresentava patologias incompatíveis com o seu tempo de utilização. Então, durante a inspeção in loco realizada pela equipe de auditoria, em abril de 2021, foi constatado que o pavimento ele apresentava um acentuado grau de desgaste em praticamente toda a sua extensão. Tá? Foi constatado um arrancamento de parte dos agregados superficiais e também de lâminas de material betuminoso. Essa imagem de uma foto retirada no dia da inspeção in loco. E também diversos buracos e problemas na junta de dilatação do elevado foram encontrados. E, além disso, constatou-se a realização de serviço de tapa-buraco durante o período de garantia quinquenal da obra, tá? Através de contratos alheios ao contrato da obra. Principais benefícios. Então, ante os problemas encontrados, foi determinado que a Secretaria de Conservação ela promovesse os procedimentos administrativos necessários para a notificação do consórcio construtor para que este, em sede de garantia contratual, garantia quinquenal, ele realizasse os reparos no revestimento asfáltico danificado. E foi elaborado pela equipe de auditoria um orçamento estimado em R$1.400.000 aproximadamente para a recomposição do revestimento asfáltico do trecho em questão. Tá? Ou seja, esse seria o valor gasto pela Prefeitura no caso do não acionamento da garantia. No ano de 2022, a Prefeitura criou o programa Asfalto Liso, tá? Que é um programa com foco na restauração, recapeamento das vias do município, totalizando aproximadamente 426 quilômetros de vias a serem asfaltadas. Então, tendo em vista a importância desse programa para o município do Rio de Janeiro, foram selecionados 2 contratos para essa auditoria, esse acompanhamento. Um contrato dentro do programa Asfalto Liso, que atendia a Zona Sul do Rio de Janeiro, e um outro contrato, que era um contrato de fresagem e recapeamento na região da Barra da Tijuca. Então, o valor de recursos fiscalizados, ele totalizou aproximadamente R$148 milhões. Dentro do programa Asfalto Liso, foi selecionada a Rua Mário Ribeiro, que é uma rua no bairro do Leblon, onde foram extraídos 10 corpos de prova para os ensaios de modo de resiliência, ensaio de tração, teor de ligante, granulometria, entre outros. Principais achados dessa auditoria: na Rua Mário Ribeiro foi constatada aí uma deficiência no processo de compactação da massa asfáltica, onde foi encontrado o volume de vazios acima do limite estabelecido pela norma, a norma DENIT 31/2004. E também um outro achado importante foi que as fichas de controle de temperatura, elas evidenciaram que 85% dos caminhões com a massa asfáltica, eles apresentaram um tempo de espera antes do espalhamento e compactação da massa na pista, acima do recomendado pelas boas práticas. Tá? Em alguns casos, a equipe de auditoria identificou um tempo de espera acima de 7 horas. Tá? E tempos de esperas excessivos assim, eles envelhecem a mistura, deixando a massa asfáltica mais rígida, menos elástica, propiciando aí surgimento de fissuras e trincas, E em relação ao contrato de fresagem e recapeamento da Barra da Tijuca, constatou-se uma inexistência do projeto de pavimentação,
tá? E também uma ausência dos parâmetros específicos para aceitação do serviço de pavimentação. Bom, o principal benefício desse acompanhamento foi a publicação pela Secretaria de Conservação de uma resolução municipal para aceitação do serviço de pavimentação mediante ensaios de controle tecnológico, tá? Como, por exemplo, ensaios de macro ou microtextura do pavimento, deflectometria, um ensaio muito importante, granulometria, ensaio de tração, entre outros. Bom, após as auditorias realizadas ao longo de 2019 e 2022, constatou-se que a utilização, né, de ensaios de controle tecnológico em parceria com a FRJ, ele tem trazido importantes benefícios para o município do Rio de Janeiro, né? Um controle tecnológico adequado, ele evita um desgaste prematuro do pavimento, mas principalmente ele evita custos de manutenção, correção pela administração pública, tá? Observou-se uma melhora, né, na qualidade dos projetos elaborados pela prefeitura e também uma adoção, né, de controle tecnológico para a aceitação das obras de pavimentação. Bom, cabe ressaltar aqui que o programa da qualidade de asfalto, ele encontra-se em vigência no Tribunal de Contas do município, né? E atualmente está em andamento o 6º acompanhamento. Então, essa equipe responsável, né, pelos acompanhamentos dentro do programa Asfalto Liso. E deixo aqui, por fim, o meu contato, o telefone da 2ª Inspetoria de Controle Externo, onde toda a equipe está lotada, para que eles tiverem interesse em saber um pouco mais, né, desse nosso trabalho, ou mesmo, caso queiram nos fazer uma visita, serão muito bem-vindos. Tá ok? Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado.